Tu sabe o que foi a Primeira Guerra Mundial e quais foram os países envolvidos nesse grande conflito? Pois é, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar o que foi essa grande guerra. Oi, eu sou o Matheus e agora você está na Metamorfose do Espaço. A Primeira Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos da história da civilização. Travada especialmente em território europeu, a guerra envolveu países do mundo todo e deixou mais de 10 milhões de mortos. O conflito foi resultado de diversas disputas entre países europeus, que se intensificaram no final do século XIX e no início do século XX. Os dois grupos que disputaram durante a Grande Guerra foram a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Dentre as motivações dos conflitos estavam o imperialismo e o nacionalismo dos países europeus. Os países da Tríplice Entente queriam manter sua hegemonia e os países da Tríplice Aliança queriam aumentar seu poder. Como resultado dessa grande guerra, houve uma redefinição das fronteiras da Europa e uma situação política, econômica e social totalmente fragilizada, em especial nos países perdedores, ou seja, a Tríplice Aliança. Os resultados devastadores do final da guerra, principalmente na Alemanha, foram um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial, que eclodiu 20 anos mais tarde. A Primeira Guerra Mundial começou em julho de 1914, após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, e se encerrou em novembro de 1918, com a rendição dos países da Tríplice Aliança. Os países que lideravam a guerra estavam divididos em dois grupos, que foram resultado das alianças que se formavam no continente antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial. De um lado estava a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Itália e Império Turco-Otomano. E do outro, a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Apesar de serem esses os países na condução do conflito, essa foi uma guerra com o envolvimento de países de todos os continentes. A Itália iniciou a guerra do lado da Tríplice Aliança. O país havia feito um acordo com a Alemanha de que entraria oficialmente na guerra caso o território alemão fosse invadido, mas como isso não aconteceu, a Itália permaneceu em posição de neutralidade. Acontece que a Inglaterra, em 1915, oferece para a Itália territórios e colônias na África, caso ela entrasse para o lado da Tríplice Entente. A Itália aceitou a proposta e mudou de lado no conflito, porém acabou não recebendo os territórios posteriormente. O final do século XIX na Europa ficou conhecido como Belle Époque, um período de prosperidade com inúmeros avanços tecnológicos, científicos e culturais. No entanto, por trás dessa situação de paz e progresso, muitos conflitos estavam sendo travados entre os países europeus, que tinham como motivação principal as disputas imperialistas e nacionalistas. A Inglaterra e a França contavam com diversas terras e colônias na África e na Ásia, mas a Alemanha e a Itália também tinham interesse em aumentar seu poder imperialista. Com a unificação da Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana, essa nação se tornou mais poderosa e representava uma forte ameaça, especialmente a Inglaterra, que ocupava o lugar de grande potência desde a Revolução Industrial. O sentimento nacionalista se fortalecia em diversas regiões da Europa. Os alemães se uniam no pan-germanismo, um movimento que construía uma ideologia de suporte à expansão do Império Alemão. A Rússia, por sua vez, defendia o pan-eslavismo, que pretendia criar um estado com todos os povos eslavos e, para isso, desejava anexar territórios então pertencentes ao Império Turco-Otomano e Austro-Húngaro. A Sérvia apoiava a Rússia na ideia pan-eslavista e desejava anexar territórios dos Balcãs para formar a Grande Sérvia. Na questão do nacionalismo, havia ainda o revanchismo francês contra a Alemanha. Alguns anos antes, a França perdeu para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana uma parte importante do seu território, a Alsácia-Lorena. Essa perda era considerada uma humilhação para os franceses, que desejavam recuperar esse território novamente. Diante desses conflitos iminentes, os países passam a formar alianças e se inicia uma corrida armamentista. Os estados começam a fortalecer seus exércitos e seu poder bélico devido à ameaça de eclosão de uma guerra. A tensão entre os países era grande e uma guerra estava armada. Era preciso apenas de um estopim para que o conflito se iniciasse. Esse estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Fernando foi morto por um nacionalista sérvio durante uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia. Diante desse acontecimento, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914, e assim se inicia a Primeira Guerra Mundial.
Com base nas alianças que já se formavam no continente, a Alemanha entrou na guerra do lado da Áustria-Hungria. A Rússia, a França e a Inglaterra entraram do lado da Sérvia. No momento em que se iniciaram os conflitos, os países já estavam preparados para a guerra, mas ambos os lados acreditavam que o conflito seria curto. No início do conflito houve uma movimentação das tropas, depois elas se estagnaram em trincheiras. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas fases. Movimentos. Nessa primeira fase, os exércitos avançavam em direção às fronteiras de seus respectivos países para ocupar os frontes. Trincheiras. A segunda fase do conflito foi a fase das trincheiras. As trincheiras eram longos corredores subterrâneos construídos para abrigar as tropas. Algumas trincheiras tinham centenas de quilômetros de comprimento. Os soldados ficaram lá por cerca de 3 anos vivendo nessas trincheiras, onde as condições de vida eram terríveis. Dentro desses corredores havia piolhos, ratos e até mesmo corpos em decomposição. O avanço tecnológico da Belle Époque permitiu a utilização de armamentos como tanques, aviões e metralhadoras durante o conflito. A guerra foi um conflito muito violento. Um dos exemplos de arma utilizada era o gás mostarda. Em 1917, acontecem 2 eventos importantes que contribuíram para o fim do conflito: a saída da Rússia da guerra e a entrada dos Estados Unidos no conflito. Em 1917, com sua economia arruinada, acontece a Revolução Russa e a implementação do socialismo no país. Para retirar-se da guerra, a Rússia assinou um acordo com a Alemanha. Para a Alemanha, a saída da Rússia foi um alívio, pois o país pôde tirar suas tropas do fronte de batalha na fronteira entre esses 2 territórios e concentrar seus esforços nos outros frontes. Em 1917, os Estados Unidos entram no conflito com soldados e tropas médicas, em apoio aos países da Tríplice Entente, Inglaterra e França. Com a Alemanha já fragilizada, a entrada dos Estados Unidos foi determinante para a rendição dos germânicos e o final da guerra. A guerra terminou em 1918, com a derrota da Alemanha e a vitória da Tríplice Entente. Ao final da guerra, foi realizada a Conferência de Paris, onde elaborou-se o Tratado de Versalhes, entre a Alemanha e os países vitoriosos. O Tratado de Versalhes foi um acordo de paz que colocava a Alemanha como a única e total culpada pelo conflito e estabelecia duras punições ao país. Esse tratado limitava a produção bélica e o exército alemão, obrigava o país a devolver colônias na África e o território da Alsácia-Lorena para a França, além da obrigação de pagar indenizações altíssimas para os países vencedores. Essas condições eram consideradas humilhantes pelos germânicos, que no momento do final do conflito enfrentavam graves problemas econômicos no país. Essa situação gerou revolta entre a população e foi uma das razões para a eclosão da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. O Brasil teve uma pequena e tardia participação no conflito. O Brasil declarou guerra à Alemanha em 1917, depois que um submarino alemão afundou uma embarcação brasileira. O Brasil enviou à Europa uma divisão naval, auxiliou em combates aéreos e enviou tropas médicas para ajudar no tratamento dos feridos. Ao longo do conflito, com a diminuição das exportações de produtos brasileiros para os europeus, a situação econômica brasileira é prejudicada. O país também precisou investir na industrialização internamente, já que não conseguia mais importar da Europa. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e escrevam aí nos comentários quais vídeos vocês querem ver aqui no futuro do canal. E escrevam aí também se vocês sabiam da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Tchau!